essencial para a integração da Europa e, consequentemente, criação da União Europeia foi a CE ou MCE. A CE foi criada em 1957 e foi formada por apenas 6 países inicialmente. Eles eram a Alemanha, a Bélgica, a França, a Itália, a Holanda e Luxemburgo. Isso ficou conhecido como a Europa dos Seis. Esses primeiros 6 países foram os primeiros países a acreditar que poderia haver uma hegemonia nacional e que, ao invés de brigar tanto internamente como externamente, os países poderiam se juntar para poupar dinheiro e reconstruir o país. O contexto de criação da CE foi na Guerra Fria, momento em que o mundo vivia bipolarização entre norte-americanos e soviéticos. Como forma de buscar uma aliança para fortalecer as comunidades europeias, com uma recuperação econômica e enfrentar os avanços da influência norte-americana, os europeus objetivaram criar vínculos para a integração econômica. Outro fato importante para entender a criação do bloco econômico é que, nesta época, a Europa buscava se reconstruir dos danos da Segunda Guerra Mundial, e bem como se prosperar de paz. Dessa forma, outra intenção foi construir uma força militar e de segurança. A proposta da CE foi incentivar a cooperação econômica, tornando os seus membros dependentes, mantendo uma relação de mercado comum entre eles. Na década de 80, outros países integraram a CE. Eles foram a Inglaterra, a Grécia, a Espanha, a Dinamarca, a Irlanda e Portugal. Com a adesão destes países, a comunidade europeia chamaria de Europa dos 12. A criação da União Europeia veio apenas em 1992, na cidade de Maastricht, na Holanda, quando os países da CE se reuniram e assinaram o chamado Tratado de Maastricht. Nesse tratado, que entrou em vigor apenas em 1993, propôs uma integração e cooperação econômica, buscando harmonizar os preços e as taxas de importação. Em 1999, foi projetada na União Europeia a criação de um banco central e da moeda única, o euro. Esta nova moeda foi capaz de gerar profundas mudanças do cenário geopolítico e pode dar condições para fortalecer a economia e influência da União Europeia para competir com o dólar americano. E ainda também se iniciou as políticas comuns de defesa, cidadania e de proteção ao meio ambiente, tendo uma preocupação com as mudanças climáticas e ajuda humanitária na proteção civil. A União Europeia permitiu-se a livre circulação de mercadorias, serviços e pessoas por meio da eliminação dos controles das fronteiras entre os países da União Europeia, abolindo barreiras físicas, jurídicas e burocráticas. A União Europeia torna a Europa praticamente como se fosse um país único. Alguns tratados de extrema importância são o Tratado de Roma, que aconteceu em 57, Bruxelas em 65, o Ato Único Europeu de 88, Maastricht de 92, Amsterdã de 97 ou ainda de Lisboa. Algumas curiosidades sobre a Europa é que atualmente um euro custa R$ 4,32 e em 2016, diante do voto popular, o Reino Unido saiu da União Europeia. A bandeira da União Europeia foi criada em 55 e simboliza, sobretudo, a harmonia e a cooperação. O hino europeu é parte da Nona Sinfonia de Beethoven e, apesar de existir uma moeda comum entre os países, que é o euro, alguns países não usam essa moeda e têm suas próprias moedas, como, por exemplo, a Libra. Existem 28 países que compõem a União Europeia. Eles são a Alemanha, a Áustria, a Bélgica, a Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, República Tcheca, Suécia e Romênia.